Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Agora nós vamos ver razão. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês o que é uma razão e nós vamos ver também algumas razões especiais. O que eu preciso saber? É importante que vocês dominem para este conteúdo os seguintes assuntos: simplificação de frações, divisão de frações, divisão de números decimais, transformação de unidades de comprimento, transformações de unidade de área. Essas videoaulas vão estar na descrição. Se vocês tiverem alguma dificuldade em algum desses conteúdos, vocês podem dar uma olhada. Então vamos lá. O que vem a ser uma razão? A razão entre dois números A e B, onde o segundo número é diferente de zero, é o quociente de A por B, ou seja, do primeiro número pelo segundo. A representação de uma razão, então, pode ser feita de duas formas: através do símbolo da divisão ou então na forma de uma fração. Só que na hora de ler, eu não vou ler A divididos por B ou A sobre B. Para fazer a leitura, a gente vai dizer o seguinte: A está para B, A para B ou razão de A para B. Então, por exemplo, a razão de 2 para 7. O primeiro número é 2, o segundo é 7. Então, a gente representa assim, ou com esse símbolo de divisão, ou na forma de fração. Só que, é claro, eu não vou ler 2 divididos por 7 e nem 2 sétimos. Como se trata de razão, a gente diz que é a razão de 2 para 7, ou 2 está para 7. Os termos de uma razão são os seguintes: o primeiro termo vai ser chamado de antecedente e o segundo vai ser chamado de consequente. No caso da representação na forma de uma fração, o primeiro termo vai ser chamado de antecedente, então o numerador, no caso se fosse comparado com uma fração, e o denominador vai ser o consequente. Então aí está a razão de 2 para 7. Se por acaso eu for representar a razão de 7 para 2, é o contrário que está aqui. Então, o primeiro número, o antecedente vai ser o 7, e o segundo número é o consequente, então vai ser o 2. Então, tenho essa razão aqui: 7 está para 2, ou então desta forma, 7 está para 2. Essas duas razões aqui são razões que a gente diz que são inversas. Então, uma coisa que nós podemos notar é que a ordem é importante. Então, a razão de 2 para 7 não é a mesma coisa que a razão de 7 para 2. Nós temos que tomar cuidado com isso. A ordem é importante aqui. Vamos ver alguns exemplos. Aqui pede para escrever a razão entre os números 1/5 e 6. Então, o primeiro número é o antecedente. O segundo é o consequente. Então, nós vamos escrever na forma de uma fração. O numerador é o 1/5, o denominador vai ser 6. Se eu invertesse aqui os números, eu teria justamente o contrário: o 6 aqui como antecedente e 1/5 aqui como consequente. Bom, e então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esta conta aqui: 1/5 divididos por 6. Uma divisão de frações, conservamos a primeira, fazemos vezes o inverso da segunda fração. Aqui embaixo é como se fosse 1. Então, a gente multiplica 1/5 por 1/6. Fazendo essa multiplicação de frações, nós vamos ter 1/30. Então, 1 está para 30. Esta aqui é a razão entre os números 1/5 e 6. Se eu tivesse invertido aqui, estaria ao contrário aqui, seria 30 para 1. Então, por isso, a ordem é muito importante. Agora, a razão entre os números 8 e 1/3. Então, o primeiro número é o antecedente. Então, é como se fosse o numerador. Vai estar, então, no numerador da fração, que representa a razão. E o segundo número, 1/3, é o consequente da razão. Então, ele vai estar como se fosse o denominador desta fração. O que nós temos aqui é uma divisão entre duas frações. Então, aqui embaixo do 8 é como se fosse 1. Então, 8 sobre 1 divididos por 1/3. Divisão de fração,
conserva a primeira e faz vezes o inverso da segunda. Então, eu vou multiplicar o 8 por 3 sobre 1. Resolvendo esta multiplicação, 8 vezes 3 vai dar 24 e 1 vezes 1 vai dar 1. Então, vai ser 24 está para 1. E esta razão em que o consequente é igual a 1, eu posso escrever apenas igual a 24. Aqui, a razão entre os números 0,3 e 2 sétimos. Então, o 0,3 vai ser o antecedente e o 2 sétimos vai ser o consequente. Aqui, eu já vou fazer a transformação do 0,3 para uma fração decimal. 0,3 é igual a 3 décimos. Aqui, nós temos, então, uma divisão entre duas frações que nós resolvemos conservando a primeira e fazendo vezes o inverso da segunda. Então, 3 sétimos vezes 7 meios. Fazendo aqui a multiplicação, não dá para simplificar nada aqui. Então, é só multiplicar direto. 3 vezes 7 vai dar 21 e 10 vezes 2 vai dar 20. Então, eu vou ter a razão 21 está para 20. E lembrando que a ordem é importante. Então, a razão entre o primeiro número, então, ele vai estar aqui no antecedente, e o segundo número vai estar no consequente. Vamos ver alguns exemplos do uso de razões para resolvermos alguns probleminhas. Aqui diz o seguinte: em uma partida de basquete, Fernanda fez 20 arremessos e acertou 12. Escreva as razões do número de acertos para o número total de arremessos. Para escrever a razão, eu tenho que observar muito bem a ordem como está escrito aqui. Ele quer a razão do número de acertos, então este vai ser o antecedente, para o número total de arremessos. Então, o total de arremessos vai ser o consequente da minha razão. Então, eu vou ter que escrever a razão dessa forma aqui. O total de acertos vai estar como antecedente e o de arremessos no consequente. Então, quantos arremessos a Fernanda acertou? Ela acertou 12. Então, o 12 vai estar aqui no antecedente. É como se fosse um numerador da fração. E o arremessos, total de arremessos, quantos arremessos ela fez? Ela fez 20. Então, aqui embaixo, no consequente, ou se a gente falar em termos de fração, no denominador, vai estar 20. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esta fração aqui, se der para simplificar. Então, aqui o 12 e o 20, os dois números dão para dividir por 4. Então, eu vou dividir por 4. Fazendo as divisões, eu vou ter a razão 3 para 5. Então, isto quer dizer que, para cada 5 arremessos que a Fernanda fez, ela acertou 3. Então, tá aí. Esta é, no caso, a explicação do que representa esta razão. A cada 5 arremessos feitos, a Fernanda acertou 3. E também pede o número de arremessos, então a razão entre o número de arremessos que ela errou para o número de arremessos que ela acertou. Então, o que vem primeiro aqui? O número de arremessos que ela errou. Ela fez 20 arremessos e acertou 12. Então, ela errou 8 arremessos. Então, esta aqui é a razão que eu vou ter que montar. A quantidade de arremessos errados pela quantidade de arremessos que ela acertou. Então, nós vamos ter 8 está para 12. Ela errou 8, ela acertou 12. O que nós podemos fazer aqui? A gente pode simplificar. O 8 e o 12 dão para dividir por 4, os dois números. Então, eu vou dividir os dois por 4. Então, eu vou ter a razão 8 por 4 vai dar 2, 12 por 4 vai dar 3, então a razão 2 para 3. Segundo, em uma turma do 7º ano, há 12 meninas e 13 meninos. Eu quero saber qual é a razão do número de meninos para o número de meninas. Então, o que vem aqui nessa razão? Primeiro, o número de meninos. Então, vai ser o antecedente, o numerador da fração. E o segundo número é o número de meninas. Então, lá no consequente, no denominador da fração, vai estar o número de meninas. Então, nós vamos ter a seguinte razão. 13 está para 12.
Por quê? Primeiro, o número de meninos. Tem 13 meninos nessa turma. E depois, o número de meninas. Então, aqui embaixo, o segundo número da minha razão vai ser o 12. Então, 13 está para 12. Não dá para simplificar, então fica assim. Agora, pede a razão do número de meninas para o número de meninos. Então, é o inverso daqui. O que vem primeiro? Primeira informação é o número de meninas. Então, é um antecedente. É o numerador. Então, são 12 meninas. Vai ser 12 o antecedente. O consequente é o número de meninos, que vai ser 13. Então, nós vamos ter a razão inversa daquela ali. 12 está para 13. Por isso que a ordem em uma razão é importante. E por último, a razão do número de meninas para o número de alunos da turma. Então, o antecedente, o primeiro número da nossa razão, vai ser o número de meninas, 12. E o número total de alunos da turma, que é 12 mais 13, vai dar 25, vai ser o consequente, vai ser o denominador. Então, nós vamos ter esta razão aqui. 12 está para 25. Não dá para simplificar, então fica assim. Vamos falar sobre razão de grandezas de mesma espécie. Ou seja, quando nós temos a razão entre medidas da mesma espécie, ou comprimento, ou área, ou tempo. Então, como é que a gente vai fazer para representar uma razão desse tipo? Para escrevermos a razão entre duas grandezas de mesma espécie, duas medidas de comprimento, por exemplo, nós precisamos escrever a razão dos números que exprimem suas medidas tomadas com a mesma unidade. Então, por exemplo, se eu tiver duas medidas de comprimento, uma em metro, outra em centímetros, então eu vou ter que fazer a transformação de metro para centímetro, por exemplo. Eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Eu não posso representar a mesma grandeza com medidas, unidades diferentes. Por exemplo, calcule a razão da área do primeiro retângulo para a área do segundo. Então, o primeiro retângulo nós temos aqui a base 1,3 metros e a altura de 1 metro. O segundo, a base de 60 centímetros e a altura de 50 centímetros. Então, como é que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, a área do primeiro retângulo vai ser 1 metro vezes 1,3 metros. O que é que vai dar isso aqui? Fazendo a conta, 1 vezes 1,3 vai dar 1,3. A unidade de medida de área aqui vai ser metro ao quadrado, porque eu tenho metro vezes metro, é o metro ao quadrado. A área do segundo retângulo é, então, 60 vezes 50, ou 50 vezes 60, que fazendo a conta aqui, vai dar 3.000. Mas 3.000 o quê? Aqui, a unidade de comprimento que está representado é centímetros. Então, vai ser 3.000 centímetros quadrados. Então, como eu quero a razão da área do primeiro retângulo para a área do segundo, as unidades de área têm que estar na mesma unidade. Aqui elas não estão. O primeiro retângulo está em metros quadrados, o segundo está em centímetros quadrados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a transformação, então, desta área do primeiro retângulo, que está em metros quadrados, para centímetros quadrados. Como é que nós vamos fazer essa transformação? Eu costumo fazer assim: metro quadrado para centímetro quadrado, tem que passar ainda pelo decímetro quadrado. Então, daqui do metro quadrado para o centímetro quadrado, vai ter que avançar duas unidades. Como é ao quadrado, então a vírgula vai ter que se deslocar, esta vírgula aqui, do 1,3, vai ter que se deslocar para a direita, 2 casas decimais por unidade de medida que eu precisar avançar aqui. Então, a vírgula vai ter que deslocar 4 casas, 2 para o decímetro quadrado e mais 2 para o centímetro quadrado. Então, o número 1,3 vai ficar igual a 13.000, e aí sim centímetros quadrados. Observe que é como se a vírgula estivesse aqui
E aí ela andou 4 casas, 2 para cada unidade. Então ela andou 2 para o decímetro quadrado e mais 2 para o centímetro quadrado. Então ela ia ficar justamente aqui. Outra forma de chegar do metro quadrado para o centímetro quadrado é multiplicar o número que representa a área em metros quadrados por 10.000, que vocês vão chegar no mesmo resultado. Então agora eu já tenho as unidades de área do primeiro retângulo e do segundo em centímetros quadrados. A área do primeiro retângulo então é 13.000 centímetros quadrados e do segundo é 3.000 centímetros quadrados. Então agora eu posso escrever a área. A área do primeiro para o segundo vai ser então 13.000 está para 3.000. Agora eu posso simplificar, porque esta razão, tanto o antecedente quanto o consequente, o numerador e o denominador da fração que representa essa razão, termina em 0. Então vamos dividir por 10, porque todo número que termina em 0 é divisível por 10. A divisão por 10, os zeros que estão na unidade vão desaparecer. Então, simplificando por 10, primeiro nós vamos ter isto aqui. Dividindo ainda por 10, porque ainda terminou em 0 aqui, nós podemos cortar então esse 0 com esse 0. E nós ainda podemos dividir mais uma vez por 10, que vai cortar mais aquele 0 com esse 0. Vai ficar no final então a razão 13 está para 3. Esta é a razão da área do primeiro retângulo para a área do segundo. Vamos ver mais alguns exemplos aqui em que eu preciso fazer uma conversão antes de escrever a razão. Escrever a razão de 6 dias para 3 semanas. Então aqui ó, é a mesma grandeza, é tempo. Só que uma dessas medidas está em dias, a outra está em semanas. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar estas 3 semanas para dias. Cada semana tem 7 dias. Então, 3 semanas eu faço 3 vezes 7 dias, vai ter o total de 21 dias. Agora eu posso escrever a razão. A razão de 6 dias para 3 semanas, ou 21 dias, vai ser então a razão 6 está para 21. Observando sempre a ordem aqui. Primeiro é o dos 6 dias, então o 6 vai estar no antecedente, e os 21 dias, que representam as 3 semanas, vai estar no consequente. Esta razão, 6 para 21, eu posso simplificar. Então, dividindo o 6 e o 21 por 3, nós vamos ter a razão 6 por 3 dá 2, 21 por 3 dá 7, então 2 está para 7. Esta é a razão de 6 dias para 3 semanas. Escrever a razão de 1 minuto para 35 segundos. Então, de novo, aqui eu tenho tempo. Só que uma dessas medidas está em minuto, a outra está em segundos. Então, eu vou transformar o minuto para segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Tem 60 segundos. Então, agora eu já consigo escrever a razão de 1 minuto para 35 segundos. Então, no antecedente vem o 1 minuto, ou 60 segundos. Então, vai ser 60. No consequente, segundo elemento da razão, vai ser 35, porque são 35 segundos que eu tenho aqui. Aí nós temos a razão de 60 está para 35. Estes números eu consigo simplificar. Os dois números dão para dividir por 5. Então, vamos dividir por 5. Nós vamos ter a razão. 60 por 5 vai dar 12. 35 por 5 vai dar 7. Então, 12 está para 7. Então, aí estão alguns exemplos da aplicação de razão. Vamos ver agora algumas razões especiais que nós temos. A primeira que nós vamos ver vai ser a velocidade média. O que vem a ser a velocidade média? A velocidade média de um veículo é a razão entre a distância total percorrida pelo veículo e o tempo gasto por ele para percorrer esta distância. Então, é uma razão especial, onde o antecedente vai ser a distância total percorrida e o consequente vai ser o tempo gasto que ele levou para percorrer essa distância. Então, por exemplo, um trem percorreu a distância de 145 km em 2 horas.
qual foi sua velocidade média nesse percurso. Então ele quer saber qual é a razão entre a distância e o tempo, porque é isto que é a velocidade média. A velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então esta é a razão que eu tenho que calcular. Qual é a distância? 145 km. Qual é o tempo que ele levou? 2 horas. Então eu tenho a seguinte razão: 145 km está para 2 horas. Então aqui, para calcular a velocidade média, eu preciso dividir 145 por 2. Vai dar um número quebrado, vai dar 72,5. E eu preciso colocar a unidade que fica aqui. Aqui eu tinha quilômetro e aqui eu tenho hora. Então a unidade fica quilômetros por hora, 72,5 km por hora. Mais uma razão especial, a densidade demográfica. A densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de seus habitantes e a área ocupada pela região. Então, quando se pede a densidade demográfica de uma região, ele quer saber a razão em que o antecedente é o número dos habitantes da região e o consequente é a área, geralmente em quilômetros quadrados, da região. Então nós vamos ter o seguinte: por exemplo, de acordo com o censo de 2010, o município de Canguçu, no estado do Rio Grande do Sul, tem 53.259 habitantes. Isto pelo censo de 2010 do IBGE. Então está aqui da onde foi tirado esses dados aqui. Sabendo-se que a área do município é de 3.525,3 km², qual é a densidade demográfica? Então, para eu poder calcular a densidade demográfica, eu tenho que ter a razão entre o número de habitantes, que está aqui, e a área, no caso deste município, que é de 3.525,3 km². Então, esta aqui é a razão que eu preciso montar. Então, quantos habitantes tem? Por esse censo, 53.259 é o antecedente. Habitantes. E qual é a área? A área é de 3.525,3 km². Aqui eu tenho que fazer a divisão. Então eu vou dividir 53.259 por 3.525,3. Tem que fazer a divisão. É uma divisão que envolve número decimal, então tem que fazer a divisão seguindo aquelas regrinhas, né? De, por exemplo, colocar a mesma quantidade de casas decimais e eliminar a vírgula, e fazendo a divisão, nós vamos chegar no final com uma densidade demográfica de aproximadamente, esse símbolo aqui indica que é aproximado, 15,108 habitantes por quilômetro quadrado. Fazendo a divisão de 53.259 por 3.525,3, a gente encontra 15,108 aproximadamente habitantes por quilômetro quadrado. Esta é a unidade da densidade demográfica. E por último, nós vamos falar sobre a escala de um desenho. A escala de um desenho é a razão entre o comprimento no desenho e o correspondente comprimento real, medidos com a mesma unidade. A escala geralmente aparece junto com mapas em livros de geografia, por exemplo. Então, vamos ver o seguinte. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 5 centímetros. Sabendo-se que a distância real entre as cidades é de 50 km, qual é a escala utilizada no mapa? Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, já que as unidades aqui estão diferentes, eu vou transformar 50 km, que é o comprimento real, para centímetros. 50 km, fazendo a conversão, eu vou ter 5 milhões de centímetros. Agora que tem a mesma unidade, eu vou poder escrever. A escala é o comprimento no desenho, é a razão entre o comprimento no desenho, que é de 5 centímetros, pelo comprimento real, que é de 5 milhões de centímetros. Então, nós temos esta razão. 5 está para 5 milhões. E eu posso fazer aqui uma simplificação.
os dois números dão para dividir por 5. Então, dividindo por 5, eu vou ter a razão 1 está para 1 milhão. Então, esta é a escala em que foi feito o desenho. 1 está para 1 milhão. Só que nos mapas, geralmente não vem escrito desta forma. Vem escrito na forma de uma divisão, com um símbolo de dividir. Então, a gente tem a escala 1 para 1 milhão escrito desta forma aqui. Se vocês virem em um mapa esta notação aqui, quer dizer que para cada 1 centímetro no desenho, corresponde a 1 milhão de centímetros ou 10 quilômetros na realidade. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui com esta videoaula. Nós hoje vimos o que é uma razão, nós vimos como calcular a razão entre dois números, sempre é do primeiro número para o segundo número, e nós vimos algumas razões especiais, vimos a velocidade média, vimos a densidade demográfica e vimos a escala de um desenho. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, e para a próxima videoaula nós vamos ver o que é uma proporção. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.